ansiedade social e o medo de ser julgado. Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística e hoje vamos falar do que causa a ansiedade social, quais são os traumas, quais são os medos por trás dessa fobia em interagir com pessoas, em interagir em situações de falar em público, de até responder o WhatsApp, que muitas pessoas têm dificuldade de responder às outras, de se comunicar, né? Às vezes até um conhecido, ela fica angustiada ou angustiado para conversar com essa pessoa, ela não sabe o que vai dizer. O que está por trás da ansiedade social? Muitas vezes os traumas de rejeição, né, de humilhação, de crítica, a pessoa foi muito criticada, foi muito atacada, ou ela se sentiu assim durante a sua formação, na infância, na adolescência, e ela vai criando aquele medo. Também uma pessoa que é muito sensível a críticas, pessoas que têm até alguma a gente chama de doença, mas enfim. E pessoas que são sensíveis a críticas, pessoas que muitas vezes prestam muita atenção, são muito empáticas com os problemas dos outros, têm uma sensibilidade extrema, pessoas que, por exemplo, são as extremamente sensíveis, que são as pais, né? Pessoa altamente sensível. Há pessoas que têm TDAH, borderline, são bipolares também. Pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade de expressar, né? de se comunicar, porque em algum momento ela foi duramente julgada, criticada, ela se sentiu atacada, ou ela esteve em locais que ela não tinha essa liberdade de expressão, tinha, né, um lar muito cheio de barulho, pessoas gritando, pessoas... Enfim, eu vivi num lar assim, eu sei como é que é, gente. Você muitas vezes não se sente segura para falar nada, porque as pessoas simplesmente estão brigando o tempo todo, tudo que você fala é considerado alguma coisa muito menos importante, porque tem essa situação, que tem coisas muito mais importantes, e aí a pessoa vai se sentindo acuada diante das situações da vida das pessoas. A ansiedade social é justamente isso. Todo encontro social para ela é uma tira, uma dor, um problema. Ela começa a achar que as pessoas estão julgando ela o tempo todo, como as pessoas fizeram na infância. E para isso, a pessoa tem que aprender a entender que aquele trauma, e tem que tratar aquele trauma, para que hoje, né, isso não se torne um problema na vida dela, porque se torna, né? Falar é uma das formas de a gente interagir no mundo. Não tem como a gente viver, ter trabalho, ter um relacionamento, ter amigos, se a gente tem dificuldade de falar com as pessoas. Isso causa prejuízo. E aí a pessoa simplesmente vai ficar tomando calmante, que é o que o tratamento tradicional vai trazer, sem trazer a origem desse medo, esse medo do julgamento. É por isso que eu trago os tratamentos alternativos que ajudam as pessoas de uma maneira mais sutil, como o EFT e os florais de Bach, né? No sistema de florais, a gente tem florais para o medo, que é o floral Mimulus. O Mimulus, ele vai ajudar a pessoa que tem medo de falar, medo de se comunicar, medo de falar em público, é uma pessoa extremamente tímida. Eu sei porque eu já fui uma pessoa extremamente tímida. Eu tive que ir limpando todas essas crenças negativas que eu tinha de crítica, de julgamento, até de bullying que eu recebi na escola, que a gente acha que isso realmente não causou dano, mas causa sim. Porque tem muita gente que pensa assim, se eu falar vão rir de mim, vão debochar, eu vou ser humilhado. Por que você tem esses medos? Porque você já aprendeu em algum lugar, você passou por isso em algum lugar, ou você viu também. Às vezes a gente viu colegas sendo humilhados, a gente presenciou isso na escola, e aí muitas pessoas até dizem que isso não tem importância, mas tem. Hoje muitas pessoas gostariam de estar fazendo coisas, mas não tem coragem, porque tem medo de ser atacadas, de serem ridicularizadas como foram na infância, ou como viram outras pessoas sendo ridicularizadas. Tem muita gente travada, gente, que não fala, e gostaria até de fazer outras coisas e não consegue, porque fica com aquele medo. O que será que as pessoas vão pensar de mim? O que será que se fulano vai dizer isso, fulano vai dizer aquilo? E você não consegue
literalmente você é travado pelo seu medo de julgamento, né? Você se importa com o que os outros vão dizer de você. Aquilo é uma prisão. E muitas vezes você deixa de fazer coisas que você gostaria de fazer, como por exemplo gravar vídeos, né? Ou fazer qualquer outra coisa que você quisesse. Por quê? Porque você tem um medo de ser julgado, um medo de ser ridicularizado. Às vezes você tenta fazer o máximo para ser discreto, para se esconder, se colocar numa redomazinha, né? Falar o mínimo possível, não se posicionar com nada, ter medo até de abrir a boca em alguns locais. Por quê? Medo do julgamento, medo de ser atacado, medo de ser ridicularizado. Por isso, também a ferramenta EFT, gente, porque o EFT ele vai ativar pontos no seu corpo e com as frases que você pode liberar, né? Eu usei outras técnicas, como o Ho'oponopono também, que é muito bom. E o EFT vai ajudar você nesse processo, porque você precisa liberar essas crenças negativas de julgamento, de humilhação, senão não adianta, você não consegue sair do lugar, literalmente não sai. Você vai ficar tentando fazer e você não vai conseguir. Assim como lidar com pessoas. Você tem que tirar essas crenças que você aprendeu de que o outro vai te atacar e que você não consegue, né? O medo do ansioso é não entender que eu posso responder, eu posso me defender, entende? O outro não tem o poder de me machucar se eu não quiser. Né? A pessoa ansiosa muitas vezes ela se vê como uma criança, de novo aquela criança que era atacada na infância e não tinha resposta, não tinha, né? Quando eu estudei nos anos 80, tá, gente? Anos 80, anos 90, aqui entregando a idade, né? Tenho 45 anos. E sabe, eu vivi numa época que é muito difícil, mas continua, né? A escola ainda continua um local muito, muito difícil. E eu não tinha aquela capacidade de responder rápido, porque a gente tinha que aprender a dar resposta, tinha que dar fora. Imagina, eu era uma criança muito sensível, muito tímida, muito travada, imagina. Passei muito tempo da minha vida sendo uma pessoa muito travada, muito tímida, muito na minha, sabe? Aquela pessoa que não tem boca para nada. Vocês entendem isso? E isso é o comportamento do ansioso. Ele tá dentro da cabeça dele, querendo fazer as coisas, pensando em um montão de coisas e também muitos julgamentos que ele se julga. Ele traz para ele. Aí ele pensa que os outros estão julgando ele também. E aí ele não consegue sair dessa batalha mental. Outro floral que ajuda esse excesso de pensamento, excesso de preocupação, é o floral White Chestnut, que é um dos florais para o excesso de preocupação. Ele literalmente apaga esse excesso de pensamento, de preocupação, de medo. White Chestnut, junto com outro floral que a gente usa para ansiedade, que é o Agrimony. É um dos florais que ajuda essa pessoa que é muito travada, que ela vive muito dentro da cabeça dela. Né? Todo ansioso é uma pessoa que vive dentro da sua própria cabeça, não está ali. Né? Às vezes ele não está vendo o mundo, ele está vendo que ele está projetando os pensamentos, os julgamentos. E se você é uma pessoa que tem ansiedade social, você tem muitos julgamentos sobre você, sobre os outros. Aí você fica criando suposições o tempo todo. Ah, e se isso, e se aquilo? Você não consegue viver o hoje, o agora, o estar presente. Né? Quando você está em paz, quando você está bem, você não fica pensando excessivamente. Né? A ansiedade é esse pensar excessivo, é esse tentar controlar tudo. Então, quanto mais você tenta controlar, mais ansiedade você fica. E uma coisa que as pessoas parece que não entendem, você não é ansiedade. A ansiedade aparece porque você está sempre em alerta. Você está sempre procurando entender o mundo mentalmente. Você não consegue estar presente no seu emocional, você não consegue no seu energético, estar presente no agora. E aí, quanto mais você tenta ficar criando futuros possíveis, planejamentos, e mais você sai da realidade, mais você ativa a ansiedade. Porque a ansiedade é a gente que ativa, ela não aparece do nada. Eu simplesmente tenho muitos medos, muitas preocupações e isso vai botando informação no meu sistema. Por isso eu faço o EFT, né? Ou você pode fazer meditação, relaxamento, qualquer outra coisa que
desativa esse sistema, porque é um sistema, gente, é você dando informação pro seu corpo, e o seu corpo fala, tem algum perigo aqui, eu tô em perigo, tô em perigo. Aí depois você começa a ativar os sintomas da ansiedade, aí você não sabe por quê, né? Às vezes são coisas pequenas que a gente faz sem perceber. Acordar de uma maneira muito doida, saindo correndo, né, com barulho muito alto. Sair correndo o tempo todo também. Uma vez eu tentei falar com a minha irmã, quando voltar para casa, volta devagar, faz as coisas devagar, para de correr, vai desacelerando, vai respirando, presta atenção no céu, na natureza, né? Se você tiver um pet, vai fazer carinho no seu pet, no seu animalzinho, né? Seu cachorrinho, seu gatinho, não sei qual é o animal que você tem, sabe? Conversa com as pessoas, começa a sair do automático, que é uma das coisas que mais deixa a pessoa ansiosa. Ela está no automático, ela fazer tudo sem consciência, parece um robô, parece um ratinho que fica rodando na roda, e não sabe, né? Então essa é uma dica também para a pessoa que é ansiosa, gente. Para de viver no automático. A pessoa ansiosa vive no automático, ela não sente o sabor da comida, ela não presta atenção no entorno dela. Tudo isso você tem que observar. É óbvio que não vai ser fácil você fazer isso só com a sua vontade, porque se você já está no automático, seu corpo já está programado para aquilo, né? Tem pessoas que já estão tão tensas que elas ficam assim, ó, com os olhos esbugalhados, né? E o corpo já está tenso, você não consegue nem relaxar. Eu sei porque eu já estive assim, já trabalhei no telemarketing, gente, que é uma das coisas mais estressantes que tem. Então eu sei o que é você não relaxar. Que eu cheguei a ter problemas de coluna por causa disso, por causa da tensão no pescoço, e eu sentia tanta dor que eu tive que sair, porque não dava mais para trabalhar daquele jeito, né? Muita tensão, muito estresse. Às vezes você não tem essa descompressão do estresse, você sai do trabalho correndo, entra naquele transporte público que já é estressante, né? Hoje eu não conseguiria. Hoje eu entro num ônibus lotado, eu já começo a sentir mal, gente. Eu fico pensando, como que eu conseguia fazer isso todo dia, né? A gente se acostuma com coisas que não deveria, né? Mas enfim, às vezes não tem como mudar isso, né? Mas você pode, ao longo do seu dia, ter momentos de descompressão, de você respirar, de você procurar uma janela para respirar, sabe? Ficar numa pracinha, um local que bata vento, sol, que você observe que o mundo está lá fora, que você não é aquela máquina que fica repetindo. Você realmente respirar um pouco, ficar em silêncio, não é com o celular na mão, é em silêncio. Se você não conseguir, você pode botar uma música tranquila, né? Uma música instrumental, um som de natureza, tem vários no YouTube. E aí vai te ajudar a deixar suas ondas mentais mais tranquilas. E aí você não vai ativar a ansiedade. E os pensamentos de julgamento, de crítica, você tem que trabalhar também, né? Você começar a entender de onde que vem, por que eu me julgo tanto? Por que eu faço isso comigo? Por que eu espero que o outro vai me criticar, vai me humilhar? Tudo isso você tem que trabalhar numa terapia. Ou aprender. Se você quiser aprender comigo, como é que você trabalha isso? Compre o nosso curso, né? É um e-book mais videoaulas. E nessas videoaulas você tem um pouco das técnicas que eu tenho, né? Os nomes dos florais para você já começar um autotratamento, um autocuidado com você. Esse curso é um mini curso, né? Que você tem um e-book rapidinho, com frases para você ajudar você a se posicionar com pessoas, muitas vezes. Sabe, às vezes você fica travada, não consegue. O que eu digo aqui no WhatsApp? O que eu digo para essa pessoa? Tem frases ali para te ajudar a se inspirar o que falar, né? Porque o ansioso muitas vezes trava, né? Não sabe o que dizer. Por quê? Porque não treinou isso, né, gente? Não sabe, muitas vezes você se sente atacado pela pessoa e você não sabe o que dizer, até no WhatsApp. A pessoa muitas vezes não sabe dizer, olha, você está me incomodando, tem como você fazer isso, né, depois? Tem como eu te responder isso depois? Então, esse e-book, ele tem frases para várias situações
Para quem tem ansiedade social, para quem tem medo de se posicionar, medo de dizer não, tem essa necessidade de ficar agradando o tempo todo. E videoaulas para você trabalhar todas essas crenças negativas de julgamento, de medo, né, de as pessoas estão me atacando, eu não consigo falar. Enfim, tudo isso, né, para crise de pânico também, para conversas difíceis, tem uma prática ali também. Às vezes você quer conversar com alguém, na verdade, só que você não tem como conversar com aquela pessoa. Então você pode fazer essa prática, né, usando o EFT, né, que é o Emotional Freedom Techniques. Ele também ativa, né, tem outro vídeo também, para ativar a sua confiança, ativar a sua paz, né, você reprograma o seu cérebro, o seu corpo, para parar de agir de forma automática, tensa. E se você gostaria de ter esse curso, né, é só você clicar no link que vai estar nos comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma questão sobre ansiedade, medo, você pode também deixar nos comentários.